todos. Bom, antes de mais nada, quero agradecer, parabenizar o CONER pelo convite e pela celebração dos 20 anos de sua existência e de atuação neste 8º Fórum de Ensino Religioso. Assim como o professor Jaderson da Costa e o professor Érico Rames, nós que trabalhamos com a educação de ensino superior na PUC-RS, nós temos esse compromisso com a educação integral, não é, do ser humano como um todo, que envolve não apenas aspectos propriamente acadêmicos, de conteúdo, de pesquisa científica, de trabalhos acadêmicos, mas também essa dimensão de espiritualidade. E mais ainda, o que é muito interessante no nosso caso brasileiro, nós temos esse tremendo desafio de qualificação do ensino fundamental e do ensino médio. Não é? Isso é uma coisa que é muito interessante no nosso país, além dos inúmeros contrastes e contradições nesse país imenso que é o Brasil, os contrastes entre os déficits educacionais que temos, não apenas com relação a regiões, né? Pensarmos aqui na cidade de Porto Alegre, uma das cidades com professores, corpo docente mais qualificados do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul como um dos estados com maior investimento e qualificação na área da educação, comparadas a outras regiões onde não temos a mesma situação. Mas o outro contraste que eu chamaria atenção, que é um grande desafio para o nosso país, o contraste entre a qualificação em nível do ensino fundamental e do ensino médio, em contraposição ao ensino de graduação e, mais ainda, ao ensino de pós-graduação. Para ficar bem claro o que eu estou dizendo, a CAPES, vocês sabem, essa agência do governo ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que cuida da avaliação e formação contínua de professores em nível de pós-graduação, sobretudo, agora se voltou também para a graduação e também para a integração com ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu digo isso com a convicção. Eu acredito que seja muito importante termos mais iniciativas como essa, que está já sendo fomentada e trabalhada há tantos anos pelos colegas que trabalham com ensino religioso, mas eu espero que isso também seja efetivado em ensino de história, geografia, matemática, ciências, filosofia e sociologia, que já tivemos como grande discussão em nosso país na questão do currículo do ensino básico. O meu trabalho na minha formação foi toda em filosofia política, filosofia social e teologia, e geralmente com pesquisa ligada à questão de teorias políticas. Não é? Então, na minha abordagem aqui, vai ter muita coisa que vai coincidir com o que já foi dito pelo professor Jaderson, pode coincidir com o que o professor Érico vai apresentar, mas eu vou tentar assim, puxar alguma coisa mais para a dimensão sociopolítica. Exatamente porque no início da minha pesquisa, eu trabalhava esse autor aqui, Habermas, que é um autor conhecido, ainda está vivo, um grande representante da escola de Frankfurt. Ele esteve aqui em Porto Alegre há algum tempo, e nessa pesquisa sobre teoria crítica, sobre escola de Frankfurt, sobre teoria política, teoria da democracia, teorias da justiça, eu depois desenvolvi uma interlocução com esse outro jovem colega, Jesse Prince, que também esteve aqui em Porto Alegre 2 vezes, e que é um grande pesquisador na área de neurofilosofia ou filosofia da neurociência, né, que é a proposta que me foi feita de fazer uma apresentação nessa área de neurociência, a filosofia e religião.
Então, na minha dissertação de mestrado, eu explorei a teologia da libertação na sua apropriação crítica de autores da teoria crítica, como Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno, Marcuse e Bloch. E já com algumas publicações que refletem essa pesquisa sobre normatividade, subjetividade e poder, que eu diria são os 3 eixos norteadores do meu interesse na questão do nosso ethos social. Como é que nós, brasileiros, queremos nos conhecermos a nós mesmos, nos compreendermos, não é? O Habermas fala de autocompreensão, e eu acredito que as diferentes disciplinas, não apenas a teoria política, a filosofia social e política, a ética, a teologia, as ciências sociais, o direito, todos têm a contribuir, mas agora também a neurociência. Então, isso já em 2 recentes publicações, esses 2 tratados, todo esse material está disponibilizado na internet. Se vocês põem Nitamar, o meu nome, no Google já vai aparecer links para esses textos. Se você dá uma busca com a palavra neuro no Google, vocês vão ter aproximadamente 31 milhões, e lá vai pedradas de links, de páginas, de material disponibilizado na internet em 1/5 de segundo. Para vocês verem como é a relevância das neurociências, de pesquisa que usa a palavra neuro, mas exatamente pelo fato também de ser tão conhecida essa área, ser tão divulgada e popularizada na internet, também nós vamos ter um monte de baboseiras, não é? Então eu coloquei aqui de brincadeira, neurobaboseiras. Vocês vão ver coisas assim, shampoo para, não é, aumentar o desempenho cognitivo, coisa desse tipo, que obviamente seria a charlatanice. E não é isso que nos interessa, não é? Assim como não é isso que interessa a qualquer pessoa séria que trabalhe com ensino religioso. Não é o charlatanismo. Então, isso aí é apenas uma brincadeira, mas para chamar a atenção justamente sobre o tipo de pesquisa séria que se pode fazer em torno de questões neurocientíficas, inclusive com neurofilosofia e neuroteologia. O professor Jaderson, como diretor do Instituto do Cérebro, foi quem nos convidou para iniciarmos uma pesquisa interdisciplinar em neurofilosofia, e, mais recentemente, nós iniciamos também uma articulação em torno de ética aplicada, né, um núcleo de ética aplicada, com esses 3 pilares: saúde, sustentabilidade e solidariedade. E como o professor Jaderson falou na sua apresentação, não como coisas opostas, mas coisas que são integradas. O desejo aqui é de uni-las a esses 3 eixos de saúde, sustentabilidade e solidariedade em nossa própria pesquisa em neurociência, neurofilosofia, neuroteologia. No caso da neurofilosofia, nós tivemos um projeto aprovado pelo CNPq para fazer uma investigação interdisciplinar de processos de tomada de decisão e mídias sociais. Esse é o título da pesquisa, já iniciada há uns 4 anos, renovada depois, com apoio do CNPq, razão e emoção nas relações sociais, sobretudo buscando contrastar as reações de pessoas no dia a dia, em relações cotidianas, com relação, por exemplo, ao racismo, ao sexismo, a situações de aversão, de polarização, não é? Que está se tornando uma coisa muito comum, sobretudo através das redes sociais. E nessa a maneira de cotejar o comportamento cerebral através de ressonâncias magnéticas funcionais para pessoas que utilizam as redes sociais, sobretudo o Facebook, e pessoas como elas se relacionam no dia a dia, por exemplo, no trânsito, em situações cotidianas.
Então, adultos cuja interação nas mídias sociais pode ser quantitativamente qualificada como intensa, ou seja, pessoas que têm um comportamento exatamente parecido com alguém que tem a drogadição, não é? Uma pessoa que seja usuário de crack ou cocaína, não é diferente de uma pessoa, do ponto de vista do comportamento cerebral, de uma pessoa que seja usuário, não é, assim, viciado em Facebook, dessas pessoas que até de madrugada se acorda às 3 da manhã porque ouviu que houve uma mensagem lá nas redes sociais. Passam a ter representações neurais semelhantes para processos decisórios, ou seja, mesmo na hora de fazer uma decisão, essas pessoas acabam sendo neurobiologicamente condicionadas. Por exemplo, tomadas de decisão que envolvem escolhas de afiliação ou desafiliação em relação a pessoas. Um amigo que fere um código de conduta pessoal é uma atitude que consideramos imoral, não é? Alguém que você acha que, essa pessoa aí agora está tocando flauta porque o Inter está na segunda, então eu vou deletar essa pessoa, não sou mais amigo dela no Facebook, não é? Claro, isso é só uma brincadeira, mas uma pergunta interessante é essa: será que você deletaria ou apagaria um amigo no Facebook do mesmo modo que você faria na vida pessoal? Esse comportamento de usuários de internet está sendo uma coisa muito interessante para ser investigado nas ciências sociais, mas também nas neurociências, exatamente no nível do comportamento, não é, social de pessoas, à luz de medições do córtex, particularmente nessas áreas que são ativadas pelo comportamento emocional. Uma atitude que consideramos imoral, ou grupos de pessoas, por exemplo, um partido político ou sociedade protetora de animais. Para os grupos populacionais de alto nível de interação online, os dilemas morais, sociais e políticos apresentados em situações online e offline envolvem processos de tomada de decisão semelhantes. Então, isso aqui é feito exatamente como o professor Jaderson mostrou, não somente a ressonância magnética tradicional, que mostra a anatomia estrutural do cérebro, mas, sobretudo, a funcional, que mostra as funções de atividades, não é? Então, isso aqui é feito, por exemplo, é famoso esse dilema do bondinho, onde temos duas situações semelhantes. Nessa aqui, o dilema é esse, será que você estaria pronto a puxar uma alavanca para evitar que esse bondinho desgovernado mate 5 pessoas e, sacrificando uma vida humana, você pode desviar o bondinho e salvar 5 pessoas? Então, se fez esse experimento com vários grupos em situações diferenciadas, mas comparativamente com essa outra situação aqui, onde em termos de números é a mesma situação, você empurraria uma pessoa, esse cidadão aqui obeso, em cima de uma passarela, para salvar 5 pessoas. Interessantemente, há um número muito maior, aqui a média foi de 85%, que aceitariam sacrificar uma pessoa para salvar 5, em contraposição aqui, que deu mais ou menos 15%, que estariam dispostas a empurrar essa pessoa. E aí a pergunta, por que esse tipo de comportamento? Em termos de ética, isso aqui se falaria que é um modelo utilitarista, é o cálculo custo-benefício. Salvar um é melhor do que perder 5 vidas. Nesse aqui, o que vai valer mais, se diz que é um modelo do tipo deontológico ou kantiano, porque a ideia aqui é que o ser humano é uma humanidade, uma pessoa humana como fim em si mesmo, e por isso não seria correto empurrar essa pessoa. Então, vocês vejam que são situações parecidas, mas que mostram o tipo de problema que aparece para quem trabalha com neurociência e ética. As bases neurais do comportamento social podem ser reexaminadas hoje em dia, numa abordagem interdisciplinar que evita os reducionismos naturalistas, exatamente como o professor Jaderson falou, não é para ser uma leitura reducionista, dizer que tudo é matéria e não tem mais nada o que fazer em termos de ética, espiritualidade ou das emoções, mas, por outro lado, também evita reducionismos normativistas. Isso, na filosofia, vocês sabem, já conhecem,
que a filosofia tem uma atitude crítica com relação a tudo, não somente com relação à ciência, com relação às artes, teoria política, mas também com relação a normas e valores. De onde é que vem a fundamentação das normas e valores? Então, também temos que evitar um dogmatismo do ponto de vista da normatividade, sem favorecer apenas um dos polos do chamado binômio entre a natureza e aquilo que se adquire. Não é? Em inglês se diz nature and nurture, para dizer, olha, algumas coisas são genéticas, você já nasceu condicionado geneticamente, biologicamente, com relação a esse tipo de tendência ou propensão, mas outras coisas são totalmente adquiridas. Não é? Hoje se fala de gene e de meme. Né? Se usa muito, quem usa a internet vê isso o tempo todo. Há um meme ali do Fora Temer, ou coisa desse tipo. Não é? Então, isso aí, o meme é uma coisa que se replica, se reproduz rapidamente pelas redes sociais. Então, é a maneira como aquilo que, do ponto de vista genético, biológico, se reproduz através da biologia, não é? Animal, não é? Do ser humano, na cultura também se reproduz, e por isso a normatividade é, de vez em quando, questionada. Isso é só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Pensarem, por exemplo, que durante mais de 4 séculos o Brasil teve escravidão, de acordo com a lei. Tivemos legislação e leis que regulamentavam a escravidão. Mas, no entanto, ninguém hoje ousaria defender o racismo publicamente, menos ainda escravidão. Então, o que é que aconteceu? Mudaram as regras? Mudaram as normas? Exatamente, também. Houve progresso moral do ponto de vista da concepção do que é moralmente certo, do que é moralmente errado. Então, nesse sentido, uma pesquisa em ética e neurociência leva em consideração essas questões da reconstrução das intuições morais e sociais, por exemplo, de justiça. Durante muito tempo, no Brasil, nós que tivemos um processo civilizatório tão injusto, violento, não é? Que promoveu... O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no hemisfério sul. Temos que sempre nos lembrar disso. Então, durante muito tempo, nós não tínhamos a ideia de justiça ou democracia que temos hoje, graças a Deus. Né? Mas então houve mudanças, e essas mudanças exatamente se dá também através de crenças e de normas que são compartilhadas socialmente, intersubjetivamente, toda essa questão que faz parte do nosso ethos social. É isso aí que a gente chama de ethos social. Então, do ponto de vista da ética, que é essa área da filosofia moral, nós experienciamos uma verdadeira guinada neurocientífica, saindo da bioética. Aqui está um livro que nós publicamos lá na PUC, um dos inúmeros eventos que fizemos em ética. E aqui, olha, uma outra perspectiva, essa aqui do filósofo deixando a sua poltrona, não é? Seria como fosse o Kant saindo com o jaleco, para dizer, olha, hoje nós temos subsídios neurocientíficos para qualificar ou para questionar alguns posicionamentos tradicionais em filosofia moral. Mesma coisa para filosofia social e política. Temos aqui, por exemplo, essas 3 mulheres, Patricia Churchland, Edna Roskis e Martha Farah, são as fundadoras da neuroética. A neuroética é uma área que apareceu agora, recentemente. Né? Os primeiros trabalhos são aqui do século XXI, e para não falar somente de Founding Fathers, né, dos pais fundadores, eu coloquei aqui as mulheres fundadoras da neuroética. São grandes pesquisadoras, né, que trabalham nessa linha, mas uma área muito recente. Uma área, talvez, que seja mais conhecida de educadores é, por exemplo, questões éticas relacionadas quanto ao uso da Ritalina. É só um exemplo, né, da neuroética. Esse é talvez dos mais conhecidos. Uma área que se chama melhoramento, aprimoramento cognitivo. Cognitive Enhancement é o termo que tem sido usado para dizer, olha, será que é eticamente aceitável e desejável o uso de
tecnologias, como, por exemplo, neurofármacos, como, por exemplo, Ritalina, não apenas para um tratamento, ou seja, não é apenas naqueles casos de crianças diagnosticadas com déficit de atenção, né, ou hiperatividade, mas também para alunos que querem ter um melhor desempenho cognitivo. Né? Se vocês forem falar isso para alunos que estão se preparando para concurso da Ordem dos Advogados, estudantes que vão tentar ingressar num curso de medicina, que é extremamente competitivo, não somente aqui em Porto Alegre, no Brasil inteiro. Muitos desses alunos que estão se preparando em cursinhos, muitos deles já estão fazendo esse uso, e a pergunta ética é essa: será que isso é moralmente aceitável? E aí temos problemas ligados, obviamente, a políticas públicas, o primeiro dele que envolve questões econômicas. Será que o Estado poderia beneficiar, não é, pessoas que vão ter mais acesso a certos tipos de, alguns vão até chamar, neurodopagem? Não é? Porque você imagine, se é um medicamento que exige prescrição médica e que exige um certo poder aquisitivo para ter acesso a essa medicação, a questão da saúde pública e de políticas públicas, a primeira questão é essa: será que um tipo de medicação desse tipo seria disponibilizada em sistemas públicos de saúde? No caso brasileiro, no SUS. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em vários países, isso já é uma grande discussão que já tem mais de 10 anos. Não é? Agora mesmo estarei num evento, daqui a 2 semanas, em Florianópolis, com colegas de Oxford que trabalham nessa área de neuroética. Então, isso é uma área importantíssima e que vai ter cada vez mais pessoas questionando esse problema da ética aplicada à neurociência. Bom, essa guinada neurocientífica teve primeiro repercussão na medicina, obviamente, sobretudo nos anos 60, com a introdução da Sociedade de Neurociência nos Estados Unidos, mas na filosofia também. Isso é para vocês entenderem que o desenvolvimento da filosofia foi paralelo e simultâneo e independente do desenvolvimento da medicina, obviamente. Então, há mais de 2.500 anos, se discute questões de corpo, alma, ética em filosofia desde a época de Platão e Aristóteles. Mas somente recentemente a gente pode ter essa leitura. Aqui está a Patricia Churchland, que é a pessoa que pela primeira vez promoveu esse termo, neurofilosofia. Vejam bem, o livro dela já tem mais de 30 anos. E a ideia, então, da neurociência e da neurofilosofia é exatamente mostrar como a medicina e a metafísica já têm uma longa história, não é? Por exemplo, pensando nas últimas palavras de Sócrates, atribuídas a Sócrates, Criton, devemos um galo a Esclépio. Né? Então, vocês sabem que é o símbolo aqui, se usa até hoje, esse bastão aqui, do Esculápio, da medicina, não é? E que Hipócrates, da ilha de Cós, na Grécia Antiga, era contemporâneo de Sócrates, o filósofo de Atenas. O que é interessante é que, em mais de 2.500 anos de história da filosofia, nós chegamos, por exemplo, no século XVIII, a um autor, um grande pensador e muito conhecido do pragmatismo americano, Benjamin Franklin, que dizia: olha, nessa vida não tem nada de mais certo, mais seguro, do que o fato de que todo mundo vai morrer e tem que pagar impostos. Não é? Então, isso é muito interessante, isso é o pragmatismo americano. Olha, todo mundo tem que morrer e todo mundo tem que pagar impostos. A neurofilosofia, exatamente assim como essa articulação entre neurociência e ensino religioso, medita sobre essa questão de que estamos sempre nos preparando para a morte. A gente pode pensar que a religião inevitavelmente lida com a questão da morte, é o início da atitude religiosa, assim como nós temos que lidar com a questão da coexistência pacífica em sociedade. Como é que num ethos social, numa democracia, numa cidade-estado como era Atenas, como é que no Brasil, em qualquer país do mundo, vocês têm que seguir, nós temos que seguir leis, regras, ordenamentos jurídicos, normas, etc., entre eles pagando impostos. Isso é inevitável, não é isso? Desde a época
dos antigos, todo mundo se lembra daquela frase famosa de Jesus: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Exatamente isso. E hoje nós revisitamos esse problema do que era atribuído como Deus máquina, não é, que muita gente pensou que era uma metáfora para dizer, se pensava na alma como um fantasminha dentro lá dessa caixa preta que é o cérebro, mas essa, na verdade, é uma metáfora que vem das tragédias gregas, né, em Eurípides, né? Então isso é interessante pensarmos que isso que aparece agora como título de um filme, é um filme muito interessante. Eu recomendo a todo mundo que queira entender os desafios normativos da neurociência, entre ali no YouTube, tem o filme inteiro ali, tá? Com legenda em português, ou vocês pegam em Netflix, ou qualquer locadora. É um filme que, inclusive, a atriz ganhou o Oscar por um outro filme, a garota dinamarquesa. Então, a questão do cérebro social é uma das questões que nós temos explorado nas nossas pesquisas interdisciplinares. Esse aqui é um psicólogo que foi um dos primeiros a utilizar esse termo, e ele diz aqui como psicólogo, ele não é sociólogo, ele é psicólogo, e ele está dizendo, nós temos um cérebro social. Pode dizer, assim como tem toda a questão da evolução neurobiológica, temos a evolução social, que também é examinada por esse antropólogo britânico, Dunbar, que especulou sobre a sociabilidade humana como uma das mais complexas entre todos os animais, particularmente entre os primatas, sobretudo com relação a esse número que foi estipulado mais ou menos em torno de 150 pessoas que fazem parte de nossa rede de amizades próximas. Não é como a musiquinha do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Todo mundo pode dizer que tem 1 milhão de amigos, até no Facebook. Eu duvido que alguém tenha 1 milhão de amigos no Facebook, mas vamos dizer que tenha Twitter e redes sociais, milhares de pessoas. Olha, para ser bem honesto, talvez mais da metade daqueles, 3.000 amigos que aparecem na minha página do Facebook, sejam pessoas com as quais eu tenho pouquíssima relação, talvez nem as conheça pessoalmente. Porque isso não é amigo de verdade. Não é o amigo de verdade, dificilmente você passaria de 150. Essa é a teoria, em termos evolucionários, para tentar entender como é que o ser humano desenvolveu a sua sociabilidade em termos neurocientíficos. Na PUC, assim como eu mencionei para a neurofilosofia, o professor Érico Rames e eu mesmo temos desenvolvido vários eventos, oportunidades, seminários, grupos de estudos em neuroteologia, exatamente para estudar, entre outras coisas, como é que o cérebro, que é uma máquina de fabricar crenças, é uma fábrica de crenças em geral, crenças, por exemplo, eu creio que a Terra seja redonda, eu creio que todo mundo aqui acredita nisso, que a Terra seja redonda. Mas a gente pode dizer, não, eu creio que a Terra é redonda porque eu sei que a Terra é redonda. Exatamente. Epistemologia, teoria do conhecimento, conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Agora, acreditar em Deus já é uma crença que nem todo mundo compartilha essa crença. Não é? Vocês que trabalham com ensino religioso, nós que trabalhamos com ensino religioso, sabemos muito bem disso. Não é? O número de ateus, agnósticos ou pessoas que se tornam totalmente indiferentes com relação à religião é um número que varia muito, às vezes aumenta, diminui, dependendo do contexto, mas em todo caso, a pergunta que não quer calar, o que é religião? Não é? Então essa é uma pergunta que eu gostaria de retomar aqui rapidamente, em termos neurofilosóficos, que é essa a minha abordagem aqui, para ver como é que, depois de 13 bilhões que tenha sido do Big Bang, como é que o planeta Terra, o sistema solar, tenha se formado, não é? Se estima mais ou menos 4 bilhões alguma coisa para a Terra, a vida tenha aparecido no planeta Terra, e com tudo isso que a ciência possa explicar sobre a evolução do Homo sapiens, como o professor Jaderson lembrou aqui, que se dizia 200 mil, agora 300 mil anos, o que seja, não é? Como é que vocês compatibilizam isso com as suas crenças religiosas? Todo mundo que trabalha com estudo de religião, ou com
ciência da religião, com teologia, tem que enfrentar esse tipo de desafio, sobretudo com crianças, né, que pensam, olha, está lá na história da Bíblia, Adão e Eva, a criação do mundo, ou em outras tradições religiosas. Então, o que nós temos aqui é o desafio de entendermos como a evolução neurobiológica e a evolução sociocultural são compreendidas nessa análise neurocientífica, neurofilosófica, neuroteológica, de forma a tentar entender como é que o Homo sapiens evoluiu a ponto de desenvolver linguagem, racionalidade, sociabilidade, e como a espiritualidade e a religião foram tão decisivas para esta evolução social. Então, a gente pode pensar em 1000 maneiras de abordarmos esse desenvolvimento, né, de diferentes hominídeos, até chegarmos Homo habilis, Homo erectus, até o Homo sapiens, e podemos ter mesmo uma leitura bem sintética. Eu recomendo, já temos em português 2 excelentes livros, mas sobretudo esse primeiro aqui, Uma Breve História da Humanidade, é um historiador israelense, Yuval Harari. O Harari fez esse livro, que é um livro muito interessante, é assim, a versão mais recente de uma narrativa de um historiador respeitado internacionalmente sobre a história mundial da humanidade. O seu segundo livro já é mais complicado, é mais polêmico, porque ele vai na direção desse problema do transhumano, exatamente isso que o professor Jadson, com razão, levantou, e eu levantaria como bastante problemático, porque é muito especulativo, né? E aí já revela uma certa postura filosófica, uma certa postura do ponto de vista da filosofia da religião. Mas o que é mais importante na nossa abordagem, isso aqui é o resumo da ópera, é que nós vamos ver que da cultura nós partimos para a ideia de técnica, ou seja, tudo que foi desenvolvido pelos primeiros hominídeos até chegarmos no Homo sapiens é a maneira como esse animal tão sofisticado como o ser humano vai se tornando cada vez mais. Até a questão é essa, como é que o Homo se torna sapiens? Na medida em que aprende a utilizar com ferramentas cada vez mais sofisticadas. E nós sabemos, cronologicamente, primeiro de tudo a arte, aquelas pinturas que vocês têm nas cavernas de Lascaux, né? Nós sabemos até que deve ter sido música e depois pintura. É até isso que se especula em termos de evidência científica. E logo em seguida a religião. Então, religião antes da ciência e antes da filosofia, porque vocês sabem que a matemática e a geometria aparecem antes da filosofia como a conhecemos na Grécia Antiga. A gente situa mais ou menos 5º século antes de Cristo. Então, a evolução social ocorre em nichos culturais, em sociedades. A evolução social abrange todos os aspectos fundamentais do ambiente e do comportamento das pessoas, em uma sociedade como as pessoas vivem, trabalham e se comunicam, seus sistemas sociais, governamentais, econômicos e familiares, suas instituições de todos os tipos, suas tecnologias, como se adaptaram ao uso dessas tecnologias, o que comem e o que bebem. Imaginem vocês que, se não fosse o início da cozinha, do ser humano começar a utilizar o fogo, entender o fogo como um dos momentos de revolução tecnológica mais importante do ponto de vista evolutivo. Com a cozinha, a partir do momento que o ser humano começa a cozinhar os seus alimentos, o acúmulo de proteínas para se desenvolver o neocórtex, que é essa camada externa do cérebro, onde está a reflexão, a racionalidade desse nível mais sofisticado que o distingue de outros primatas, inclusive de chimpanzés, gorilas e outros primatas, não teria evoluído. Então, o fato de cozinhar alimentos foi decisivo. O fato de sair de uma existência nômade a uma existência sedentária, onde se cultivava a terra, agricultura, domesticação de bovinos, domesticação de cachorro, de gato, etc. Cavalos, tudo isso foram processos evolucionários, e tudo isso tomou muito tempo. A religião é um sistema cultural de comportamentos, ritos e práticas, cosmovisões, visões do mundo. Não é? A gente sabe que na história da filosofia a gente começa com cosmogonias, teogonias,
e aí vai para a história da filosofia. Os primeiros pré-socráticos, todos eles têm escritos ainda muito ligados aos mitos gregos antigos. Lugares sagrados, códigos de ética, organizações que relacionam o humano com o transcendente, o sobrenatural, o divino misterioso. A religião exprime um sentimento de vínculo, daí a palavra religio, em grego, em latim, a um poder ou ser que governa o nosso destino ou nos transcende. Essa seria a abordagem científica, a abordagem que vocês encontram em livros de história sobre a religião. Então, nós vamos ver que esse desenvolvimento das tecnologias, das técnicas, dos tipos de forma de lidar, as mãos lidarem com pedra, com ferro, com objetos, com metais, né? A gente fala da idade do ferro, idade da pedra, exatamente a maneira como o ser humano vai desenvolvendo técnicas e tecnologias cada vez mais sofisticadas. E isso, como já foi mostrado aqui, que coincidência, o mesmo autor que o professor Jaderson utilizou, do cérebro triuno, ou triúnico, da parte límbica, e que é comum aos répteis, né, para as emoções, para a respiração, etc., para atividades que a gente nem pensa nelas, porque são inconscientes, e para aquilo que é o objeto do pensamento reflexivo. Um grande neurocientista português, que também esteve aqui em Porto Alegre, recebeu o título de doutor honoris causa na nossa universidade, na PUC-RS, o Antônio Damasio, ele escreve: se o corpo e o cérebro interagem entre si, o organismo que eles formam interage de forma não menos intensa com o ambiente que o rodeia. Suas relações são mediadas pelo movimento do organismo e pelos aparelhos sensoriais. A mente não é simplesmente o produto de atividades neuronais, mas fruto de uma inter-relação entre o biológico e o social. Interessante, o Damasio logra mostrar como razão e emoção se integram, assim como o biológico e o social se integram. Ele usa a metáfora da homeostase, homeostase no sentido biológico, mas que é tomado também no sentido de homeostase social, né? De um equilíbrio reflexivo entre o organismo e o ambiente, de modo que o organismo interage com o ambiente como um conjunto, de forma que a interação não seja apenas exclusivamente do corpo, nem somente do cérebro. E é assim que o Damasio vai mostrar que esses experimentos, como aquele do Libet, esses experimentos de apertar um botão, que aí queriam dizer já nos anos 60, olha aí, ó, se mostrou que não existe liberdade. Na verdade, o cérebro já escolheu apertar o botão antes mesmo da pessoa pensar que estava escolhendo apertar o botão. Ele diz, isso aí é balela, porque apertar um botão não é a mesma coisa de escolher com quem é que você vai se casar, se você vai seguir tal vocação, se você quer trabalhar como engenheiro aqui ou no Rio de Janeiro. Então, isso aí é que a gente tem que entender, que o ser humano tem uma sociabilidade e uma forma de neocórtex complexa que nenhum outro animal tem. Embora abordagens científicas e materialistas da religião tenham sido frequentemente tomadas como correlatos em modelos naturalistas, pesquisas neurocientíficas e conjecturas plausíveis sobre a evolução natural e social permitem-nos também estudar a religião através da ciência da religião. Vocês sabem que a ciência da religião, assim como a teologia, tiveram um longo processo até serem reconhecidas, né, pelo MEC, para o ensino em nível universitário, para o ensino em nível de pós-graduação e, sobretudo, para a consolidação do ensino religioso nas escolas de ensino básico, né, de ensino fundamental e ensino médio, e que as senhoras e os senhores estão de parabéns exatamente por terem permanecido nessa importante reivindicação para a sociedade brasileira. E também da filosofia da religião, também, que é uma área que se desenvolveu durante muito tempo, assim como o complexo fenômeno da formação de um ethos social. Em síntese, o que eu estou querendo trazer aqui é que, numa abordagem neurofilosófica, a religião e a sociabilidade andam juntas. Não é? Assim como se desenvolve socialmente a linguagem, a forma complexa de relações humanas, no desenvolvimento das artes e das ciências, também a religião
participa desse desenvolvimento humano. Não há razão pura. Então, aqui mais uma assertiva importante do professor Damásio. A ação dos impulsos biológicos dos estados do corpo e das emoções pode ser uma base para a racionalidade. Muito provavelmente, a racionalidade é configurada e modulada por sinais do corpo, mesmo quando executa as distinções mais sublimes e age em conformidade com elas. Os sentimentos exercem uma forte influência sobre a razão. Então, a ideia do Damásio é exatamente você tem aqueles instintos, aquelas pulsões mais básicas, emoções, exatamente como nós vimos naquele esquema ali do cérebro triuno, e depois, à medida que vai chegando no neocórtex, nós temos atitudes reflexivas, que são os sentimentos cognitivos com relação a emoções. Emoções no sentido mais, assim, imprevisto, não é? Ou imprevisível. Você está, às vezes, numa situação, quando vê, você está lacrimejando de um estado emocional. Não é? Então, você não calculou aquilo, mas acontece como uma batida do coração. Não é? Então, esses sentimentos exercem uma forte influência sobre a razão e os sistemas cerebrais necessários aos primeiros se encontram enredados nos sistemas necessários à segunda, e esses sistemas específicos estão interligados com os que regulam o corpo. Assim, pode existir um elo de ligação em termos anatômicos e funcionais entre razão e sentimento, e entre esses e o corpo. Foi nesse intuito que o professor Jaderson, então, pôde propor a tese da neurobiologia, neurociência da espiritualidade. Não é? Assim como nós temos emoções básicas, que todo ser humano, não é, em mais de 5.000 grupos étnicos, linguísticos, em mais de 5.000 religiões expressariam no planeta, nós temos também essas diferentes possibilidades de exprimir a nossa diversidade humana. Então, agora com a globalização, eu tive a oportunidade, em vários semestres, de trabalhar livros como este aqui, sobre religião e globalização, exatamente para entendermos como as religiões se expandiram e se desenvolveram, se espalharam através do planeta Terra. Isso é um fenômeno muito interessante. A gente entender, por exemplo, como é que o príncipe Siddhartha, não é, sai do hinduísmo para iniciar o budismo e se espalhar aqui na Ásia do Sul. Depois, a pensar do judaísmo, Abraão sair lá de Ur da Caldeia, ali onde hoje é o Iraque, não é? A Bagdá, não é? E ir para um outro lugar, hoje muito polêmico, que é o Estado de Israel, ir para o Egito, o povo de Israel sair do Egito, e depois o cristianismo florescer aqui, se espalhar por toda a Europa. Olha, é muito interessante pensarmos nas viagens missionárias de Paulo, em toda a expansão do cristianismo, expansão diásporas do judaísmo, o islamismo florescendo aqui na Península Ibérica, não é? Por ali, séculos VIII em diante, e pensarmos no hinduísmo, como das religiões mais antigas, e tantas outras religiões africanas que se espalharam para as Américas, religiões de esquimós, de povos menos conhecidos de muitos de nós. Aqui na Nova Zelândia eu tive a oportunidade de conhecer alguma coisa da cultura maori, de aborígenas na Austrália. São mais de 5.000 religiões no mundo. E é interessante observarmos que isso é um fenômeno que se integra com os processos civilizatórios e para a promoção do pluralismo e diversidade globais, assim como para a compaixão e solidariedade mundiais. Então, se hoje um usuário de Facebook rapidamente reage com empatia, porque isso é um sentimento, certo? Pode ser explicado em termos neurobiológicos, mas tem uma componente sociocultural. Por que é que nós temos compaixão daquela criança que apareceu naquela foto trágica, que inclusive, infelizmente, não poderia ser explorada, não faria sentido se explorar uma imagem dessa, não é, como muitas vezes foi feita, onde se banalizou, né, o sofrimento de imigrantes sírios, o sofrimento de pessoas que morrem de fome na África.
não é? Mas isso é um exemplo dessa solidariedade mundial. E a religião, se temos que escolher alguma coisa em comum, nessa visão de um ethos mundial, o teólogo Hans Küng, que esteve também aqui em Porto Alegre, propõe uma ética global. E a ideia dele é que as religiões mundiais só podem contribuir para a paz da humanidade se refletirem sobre uma ética global que eles já compartilham porque têm em comum. Nenhuma paz entre as nações do mundo será alcançada sem paz entre as religiões do mundo. Olha, você não precisa ser religioso para entender isso. Qualquer ateu e agnóstico sabe que esse é o problema na raiz, por exemplo, do problema palestino-israelense. Vocês viram agora há pouco, atentado do Estado Islâmico em Teherã, no Irã. Não é? Então, se vocês querem entender a geopolítica mundial, tem que entender esses fenômenos religiosos. Nenhuma paz entre as religiões sem diálogo entre as religiões, nenhum diálogo entre as religiões sem uma investigação dos fundamentos das religiões. Então, essa leitura crítica, qualificada, que todo educador, todos nós que trabalhamos com ensino religioso, devemos nos atualizar, nos dedicarmos à pesquisa também, de uma maneira crítica, sobre aquilo mesmo que nós fazemos. Compromisso com a cultura de não violência, respeito pela vida, solidariedade e uma ordem econômica justa, de forma a promover direitos iguais e a cooperação equitativa entre homens e mulheres. Em uma palavra, nós hoje temos o desafio da sustentabilidade, como eu levantei como um dos S's, juntamente com saúde e solidariedade, e a ideia é essa, de integrar. Não podemos, no mundo onde o capitalismo globalizado hoje permite que 6 indivíduos, não vamos nos equivocar com os números, 6 indivíduos ganhem o equivalente à produção de riqueza pela metade do planeta Terra. Vocês imaginam o que significa 6 pessoas ganharem o equivalente a quase 4 bilhões de seres humanos? É um absurdo. E esse número não foi o Fórum Social Mundial que inventou. Foi no Fórum Social de Davos. A primeira versão eram 8 para metade da população, já está em 6. O que mostra, confirma, que as desigualdades só aumentaram no nosso planeta. O nosso planeta está passando pelos piores desastres ambientais hoje. A gente estava há pouco conversando sobre enchentes aqui no Rio Grande do Sul, tornados, coisas que não aconteciam antes, não é? E isso tem a ver com aquecimento global, e um presidente eleito, como Donald Trump, pode dizer que vai boicotar e que não vai assinar o Acordo de Paris. Não é uma vergonha que um líder de um dos países mais ricos e poderosos do planeta se recuse não somente a continuar o protocolo de Quioto e todas as convenções ambientais, mas a mais recente, onde todos os países aderiram, com exceção dos Estados Unidos, Síria e Coreia do Norte. Isso é um absurdo. Então, nós temos aqui o desafio da sustentabilidade, que é levada a séria numa visão geopolítica, mas que eu dou agora aqui, para encerrar minha fala, seria um exemplo da cosmovisão judaico-cristã. A ideia de transcendência, a ideia de imanência, por exemplo, no espiritismo, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, nas religiões monoteístas, facilmente seria estabelecido, não é? E isso permitiria entendermos que a própria ideia de transcendência seria revisitada. Se vocês pensarem em termos do judaísmo antigo, aquela ideia do Deus eterno, Deus transcendente, que não se identifica com nada antropomórfico, não há nada entre as formas humanas que possa explicar quem Deus é, mas, ao mesmo tempo, o Deus que se manifesta na natureza, não é? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. A encarnação, né? A ideia de Deus se fazer carne. Então, nós vemos que transcendência e imanência tem sido revisitado na própria tradição cristã, na antiguidade, né? na patrística, na Idade Média, chegando até a teologia da libertação e a questão da alteridade do outro, a abertura para o outro. Então, nós vemos agora autores como o pensador francês Emmanuel Levinas, né, de origem lituana, falando desse movimento de transcendência no encontro com o outro. Cada pessoa, cada estrangeiro, cada refugiado, cada um que tem essa sua alteridade infinita,
essa é a expressão da alteridade do outro, né? E ele mostra isso particularmente na experiência do rosto do outro, como foi o que aconteceu em campos de concentração. O Levinas, que perdeu quase toda a família em Auschwitz, não é? Então, nós vamos terminar com essa ideia de que a própria tradição judaico-cristã nos dá uma maneira nova de entendermos a verticalidade e a horizontalidade da alteridade do outro, de uma forma a sairmos de modelos dualistas, de maneiras tradicionais, entendermos que a idolatria que deve ser evitada é aquela de sempre. Justiça própria, que é a pessoa achar que sabe de tudo, a arrogância, o orgulho, o secularismo, que é a tentativa de evacuar a espiritualidade da dimensão humana, e o fundamentalismo, é igualmente uma forma de idolatria. A pessoa achar que só a sua religião é a certa e somente ele tem a resposta de tudo. Olha, vamos revisitar a ideia de idolatria na tradição judaico-cristã. Isso é fundamentalismo. Então, nós chegamos aqui a esse último slide, que eu considero um aprendizado para mim, foi ter conhecido esse trabalho do grande fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Ele produziu esse documentário, O Sal da Terra, que isso hoje, qualquer pessoa, qualquer ser humano, quer entrar nessa solidariedade com relação ao sofrimento do outro, e que as religiões têm, historicamente, nos deixado esse legado de compaixão. Eu agradeço a vocês pela sua atenção. Muito obrigado.